Boa noite. A crescente tensão entre os Estados Unidos e a China levanta uma pergunta inevitável e complexa. Em um confronto direto, quem venceria? A resposta depende do tipo de guerra que estamos analisando. Especialistas internacionais delineiam dois cenários principais. O primeiro é uma guerra militar, um conflito armado que envolveria forças navais, aéreas e tecnologia de ponta. O segundo é uma guerra comercial, uma batalha travada com tarifas, sanções e pressões econômicas. Cada um desses cenários revela diferentes forças e vulnerabilidades para as duas maiores potências do mundo. Compreender essas dinâmicas é fundamental para entender o equilíbrio de poder global em 2025. No palco de um conflito militar, a força bruta e a sofisticação tecnológica são decisivas. Os Estados Unidos entram nesse cenário com uma vantagem histórica, construída ao longo de décadas de investimentos em defesa e inovação. Seu poderio não se limita às suas fronteiras. Ele se projeta por todo o globo, com bases militares estrategicamente posicionadas e uma marinha capaz de operar em qualquer oceano. A China, por sua vez, cresceu militarmente a um ritmo impressionante, modernizando suas forças armadas e focando sua estratégia em defender seus interesses regionais, principalmente no Mar do Sul da China. A disputa, portanto, seria um choque entre um poder global consolidado e uma potência regional em ascensão. Já no campo de batalha econômico, as armas são outras. Em vez de mísseis e soldados, os países usam tarifas de importação, restrições a investimentos e o controle sobre tecnologias essenciais. A guerra comercial, que se intensificou nos últimos anos, opõe a maior economia do mundo, a americana, contra a segunda maior, a chinesa. É uma disputa que afeta diretamente o preço dos produtos nas prateleiras, o emprego em fábricas e o futuro das indústrias de alta tecnologia. Nesse embate, a interdependência econômica entre os dois países se transforma tanto em uma arma quanto em uma fraqueza, tornando cada movimento uma aposta de alto risco com consequências globais. Por isso, a análise de um possível vencedor não é simples. Cada nação possui trunfos importantes em sua respectiva área de domínio. Os Estados Unidos contam com seu poderio militar inigualável e sua liderança tecnológica. A China aposta na resiliência de sua economia controlada pelo Estado e em sua crescente influência como a fábrica do mundo. Nos próximos blocos, vamos detalhar os pontos fortes de cada lado em ambos os cenários, militar e comercial, para entender qual país, segundo os especialistas, tem as melhores chances de sair vitorioso dessa disputa que define o século XXI. Em um cenário de guerra direta, a superioridade militar dos Estados Unidos é considerada decisiva pela maioria dos analistas. Essa vantagem se baseia em três pilares fundamentais: tecnologia avançada, poder de projeção global e uma robusta rede de alianças. O arsenal americano inclui os caças mais sofisticados, uma frota de porta-aviões que supera a de todas as outras nações somadas e sistemas de comando e controle que dependem de satélites e inteligência artificial. Essa capacidade tecnológica confere aos Estados Unidos uma vantagem significativa em qualquer teatro de operações, permitindo ataques precisos e uma defesa em múltiplas camadas que a China, apesar de seus avanços, ainda luta para igualar. Um fator crítico nesse domínio tecnológico é o controle sobre os semicondutores. Esses pequenos chips são os cérebros de todos os sistemas modernos, de mísseis guiados a drones de vigilância e equipamentos de comunicação. Empresas americanas como Intel, Nvidia e Qualcomm lideram o design dos chips mais avançados do planeta. Em um conflito, os Estados Unidos poderiam, e provavelmente iriam, cortar o acesso da China a essa tecnologia vital. Isso não apenas prejudicaria a capacidade militar chinesa de operar seus equipamentos mais modernos, mas também paralisaria setores inteiros de sua indústria de alta tecnologia, um golpe do qual seria difícil se recuperar em meio a uma guerra. Além da tecnologia,
As alianças estratégicas dos Estados Unidos formam um cinturão de contenção ao redor da China. Países como Japão, Coreia do Sul e Taiwan não são apenas parceiros militares. Eles são peças-chave na cadeia de suprimentos de semicondutores. Taiwan, através da TSMC, fabrica a maioria dos chips mais avançados do mundo, enquanto Japão e Coreia do Sul fornecem equipamentos e materiais essenciais. Em um cenário de guerra, essa rede de aliados reforçaria a capacidade de bloqueio tecnológico contra a China, isolando Pequim de componentes cruciais e consolidando a vantagem estratégica americana na região da Ásia-Pacífico. Portanto, a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções e bloqueios é uma arma poderosa, mesmo antes do primeiro tiro ser disparado. Como vimos entre 2022 e 2024, as restrições à exportação de tecnologia já causaram grandes dificuldades para empresas chinesas, como a Huawei. Em um conflito aberto, essas medidas seriam ampliadas drasticamente, visando sufocar a capacidade industrial e militar da China. Enquanto o exército chinês é formidável em seu próprio território, a combinação de superioridade tecnológica, alianças estratégicas e o poder de impor um bloqueio econômico e tecnológico dá aos Estados Unidos uma vantagem clara e decisiva em um confronto militar direto. Na arena da guerra comercial, os números falam alto. A economia dos Estados Unidos continua sendo a maior do mundo, com um PIB que, em 2024, alcançou cerca de 29,2 trilhões de dólares. A economia da China, embora tenha crescido exponencialmente, registrou um PIB de 18,8 trilhões de dólares, menos de 2/3 do tamanho da americana. Essa diferença de escala dá aos Estados Unidos uma maior capacidade de absorver choques econômicos. Mais importante, o mercado consumidor americano é o destino final de uma vasta quantidade de produtos chineses. Essa dependência do mercado dos Estados Unidos é o principal ponto de vulnerabilidade da China em uma guerra comercial. A balança comercial entre os dois países é a chave para entender o poder de barganha americano. Os Estados Unidos importam muito mais da China do que exportam para lá, resultando em um grande déficit comercial para o lado americano. Em 2024, esse déficit foi de quase 300 bilhões de dólares. Isso significa que, quando os Estados Unidos impõem tarifas sobre produtos chineses, o impacto sobre a economia da China é muito maior. A China pode retaliar com suas próprias tarifas, mas seu alvo é menor. Analistas consideram o mercado consumidor americano irreemplazável para a China, pois nenhum outro país ou região tem a capacidade de absorver o volume de exportações que Pequim envia para os Estados Unidos. A intensificação da guerra comercial em 2025, sob a administração Trump, ilustra bem essa dinâmica. Tarifas americanas sobre produtos chineses chegaram a patamares de até 115%. A China respondeu, mas suas tarifas de retaliação foram mais limitadas, simplesmente porque há menos produtos americanos para taxar. Em 2018, no início do conflito, o governo chinês e as fábricas do país chegaram a absorver mais de 80% do custo das tarifas para não perderem seus clientes nos Estados Unidos. No entanto, em 2025, os recursos para repetir essa estratégia são mais escassos, e o impacto sobre a lucratividade e a sobrevivência das empresas chinesas é muito mais severo. O modelo econômico da China, historicamente focado em exportações e investimentos, com um consumo interno relativamente baixo, a torna especialmente vulnerável a uma guerra comercial prolongada. Uma queda acentuada nas exportações para os Estados Unidos pode gerar desemprego em massa e instabilidade social, um cenário que o governo de Pequim teme profundamente. Embora a China tente reorientar sua economia para o consumo doméstico, essa é uma transição lenta e difícil. Por isso, no campo de batalha econômico,
Os Estados Unidos detêm a vantagem estrutural, com mais poder para infligir dor econômica do que a China tem para revidar. Apesar das desvantagens, a China não é um oponente frágil. Pequim aposta em sua capacidade de suportar dificuldades econômicas e sociais de uma forma que seria politicamente insustentável para uma democracia ocidental como os Estados Unidos. O controle rígido do Partido Comunista sobre a sociedade e a economia permite ao governo administrar crises, como uma queda no PIB ou um aumento do desemprego, com medidas que seriam impossíveis no Ocidente. A liderança chinesa acredita que pode aguentar mais dor e esperar que a pressão política interna nos Estados Unidos force Washington a recuar primeiro. Como forma de retaliação, a China possui uma arma financeira significativa. Ela é uma das maiores detentoras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com cerca de 761 bilhões de dólares em seus cofres. Teoricamente, Pequim poderia despejar esses títulos no mercado, o que poderia causar um choque nas taxas de juros americanas e desestabilizar a economia dos Estados Unidos. No entanto, essa é considerada uma opção nuclear com consequências graves para a própria China. Vender massivamente esses ativos desvalorizaria seus próprios investimentos, causando perdas bilionárias para Pequim. Por isso, a maioria dos especialistas vê essa ameaça como pouco provável de ser usada em larga escala. A estratégia de longo prazo da China é alcançar a autossuficiência, especialmente em setores críticos como o de semicondutores. O governo está investindo bilhões de dólares para fortalecer empresas nacionais, como a SMIC e a Huawei, e reduzir sua dependência da tecnologia estrangeira. Contudo, essa é uma corrida contra o tempo. Apesar dos investimentos maciços, ainda existe um hiato tecnológico significativo em relação aos Estados Unidos e seus aliados. Enquanto isso, a guerra comercial acelera a reorganização das cadeias de suprimentos globais, com empresas buscando alternativas à China. Países como o Vietnã estão se beneficiando, atraindo investimentos e se posicionando como novos centros de produção de tecnologia. O consenso entre a maioria dos especialistas, com base nos dados de 2025, é claro. Tanto em uma guerra militar quanto em uma guerra comercial, os Estados Unidos têm mais chances de sair vitoriosos. Em um conflito armado, a superioridade tecnológica, especialmente no controle de semicondutores, e a força de suas alianças globais dariam aos Estados Unidos uma vantagem decisiva. Em uma batalha econômica, a dependência da China em relação ao mercado consumidor americano e o maior tamanho da economia dos Estados Unidos conferem a Washington mais poder de pressão. A China pode resistir, mas o custo para sua estabilidade econômica e social seria imensamente maior. Boa noite.